Com o preço da gasolina nas alturas, muita gente questiona. Ele é um caminho para o Brasil superar a crise dos combustíveis? Não é a primeira vez que essa pergunta é feita. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 15 de março de 2022. Em Brasília, dia de muita informação sobre as ações que o governo deve tomar diante do mega aumento no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha imposto pela Petrobras na semana passada. Informação sobre pressões em torno do presidente da empresa, o general Joaquim Silvio Luna, sobre projeções acerca de um possível subsídio aos combustíveis depois que o Jair Bolsonaro se manifestou nesse sentido. Enquanto isso, nos postos de abastecimento, os preços altos dos produtos derivados do petróleo fizeram aumentar a procura por um combustível que já foi muito popular no Brasil, mas que ultimamente não andava valendo muito a pena: o etanol. No Brasil, cerca de 70% da frota é flex, ou seja, composta por carros que podem ser abastecidos tanto com etanol quanto com gasolina. O cálculo para verificar com qual combustível vale mais a pena abastecer é simples. Ele não é totalmente preciso porque tem variações de acordo com o modelo do carro, mas dá para estabelecer uma regra. O etanol tem em média 70% do poder calorífico da gasolina, ou seja, rende 70% do que rende a gasolina. Então, na hora de abastecer, basta multiplicar o preço da gasolina por 0,7 para fazer a comparação. Se esse preço for menor do que o litro do etanol, vale abastecer com a gasolina. Se for maior, vale colocar etanol no tanque. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, divulgou a média de preços do etanol nos postos de abastecimento no Brasil na semana que foi de 6 a 12 de março, pegando aí os 2 primeiros dias depois do reajuste da Petrobras, que foi implementado no dia 11. A agência informou que em São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso estava sendo mais vantajoso abastecer com etanol do que com gasolina. Dados de antes do mega aumento reportados pela Associação Brasileira da Indústria da Cana-de-Açúcar mostram que em fevereiro desse ano as vendas de etanol nos postos tinham aumentado 26% em relação a janeiro. Antes do reajuste, os preços do etanol vinham caindo, mas a tendência é que eles acompanhem a alta dos preços dos combustíveis fósseis. Essa pelo menos tem sido a regra quando a Petrobras anuncia um aumento. Não deve ser diferente agora, com esse aumento substancial de quase 19% na gasolina, acompanhando os preços do barril de petróleo que dispararam no mercado internacional com a guerra na Ucrânia. O primeiro motivo para isso acontecer é oferta e demanda. Quando a Petrobras aumenta o preço da gasolina, quem tem carro flex procura o etanol. Quando aumenta a demanda, o preço sobe. Outro motivo é a mesma regra dos 70% que a gente mencionou para comparar o preço da gasolina com o etanol. Segundo associações que representam os postos de combustíveis, quando o preço da gasolina sobe, as distribuidoras aproveitam para usar esse valor como parâmetro para precificar o etanol. Ou seja, sobe também o preço do etanol, para que ele continue pelo menos ali na casa dos 70% do valor da gasolina. Tem também pelo menos 3 fatores ligados à produção. Um é que nem todo o etanol produzido no país vai direto para a bomba. Esse é um tipo específico de etanol, o etanol hidratado. O outro tipo é o etanol anidro, que responde por 27% da composição da gasolina usada no Brasil, para atenuar a emissão de poluentes. Então, obrigatoriamente, uma parte da produção tem que ser destinada para isso. Isso reduz o volume de etanol hidratado ofertado no mercado e, portanto, é outro componente que pressiona o preço. O segundo fator é que parte das usinas que produzem etanol também produzem açúcar. No Brasil, o dólar está alto, acima dos R$ 5,00, então é vantajoso exportar uma commodity como o açúcar. Assim, muitos usineiros optam por priorizar esse produto em detrimento do etanol. Segundo a associação do setor, hoje 55% da cana plantada no Brasil vai para o etanol e os outros 45% vão para o açúcar. Por fim, tem a questão da safra. Se a colheita de 2022 for ruim como a de 2021, vai ter menos cana-de-açúcar disponível para produzir biocombustível. A
tradição do Brasil na produção do etanol remete a outro momento de pressão por causa do preço do barril de petróleo no mercado internacional. 1973 foi o ano da considerada primeira grande crise do petróleo, quando países produtores promoveram um embargo que fez disparar o preço da commodity. Essa crise afetou muito o Brasil, que importava 70% do petróleo que consumia. A ditadura militar que governava o país na época chegou a racionar o combustível, proibir vendas nos fins de semana e limitar a velocidade nas estradas a 80 km por hora. Diante disso, o regime instituiu em 1975 o PROÁLCOOL, Programa de Incentivo à Produção de Etanol. Foi uma iniciativa muito bem sucedida, que deu segurança energética ao país e fez do Brasil um pioneiro na produção de biocombustíveis em larga escala. A produção de etanol está concentrada no centro-sul do país e é majoritariamente baseada na cana-de-açúcar. Durante décadas, o país foi o principal produtor de etanol do mundo, mas recentemente foi ultrapassado pelos Estados Unidos, que começaram a sua produção depois e que usam o milho como principal insumo. Nos anos 80, teve um momento em que 90% da frota brasileira era composta por carros a álcool. Isso foi um problema no começo dos anos 90, quando uma crise no setor deixou muitos postos desabastecidos e muita gente sem ter como pôr seu automóvel para andar. A conjuntura internacional voltou a favorecer o uso da gasolina no Brasil durante a década de 90. Aí, em 2003, a indústria criou os carros flex, que tomaram o mercado. A alta da gasolina fez com que os consumidores passassem a optar pelo álcool. Isso impulsionou toda a cadeia produtiva, do plantio de cana até a fabricação de maquinário para as indústrias. Esse movimento fez com que parte do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse marcada por muita euforia com o etanol. O Lula viajou ao exterior para promover o que era chamado em campanhas publicitárias internas como combustível verde-amarelo, uma alternativa limpa para o mundo, que intensificava as preocupações com o efeito estufa causado pela combustão dos derivados do petróleo. O governo começou a financiar o agronegócio para abrir novas usinas e inundar o mercado com o produto. Mas em 2007, a Petrobras descobriu campos de pré-sal no mar. Isso mudou completamente as perspectivas do país, que começava a enxergar a possibilidade de virar uma potência petrolífera, não só autossuficiente no produto, como também podendo passar a exportá-lo. Lula disse na época que aquele era um passaporte para o futuro e que o Brasil ganhou um bilhete premiado. Não convinha insistir em mudar a matriz energética. A indústria sucroalcooleira tomou outro golpe em 2008, com a crise financeira que começou nos Estados Unidos. As perspectivas de exportação diminuíram conforme a economia dos países importadores se deprimia e o financiamento para a produção ficou mais caro. Além disso, o país enfrentava barreiras tarifárias para vender seu produto para os americanos, seus principais concorrentes e também um grande mercado consumidor. A gente passar para o mundo a ideia de que não estamos dando conta sequer do nosso mercado interno, porque o açúcar subiu de preço, nós não iremos levar o álcool como pensamos que vamos levar para vender no mundo inteiro. Você ouviu aí o Lula em 2010, num evento para representantes do setor no interior paulista. Ele está fazendo referência ao que a gente mencionou, ao fato de alguns usineiros preferirem produzir açúcar do que etanol por questões de mercado, e que isso poderia atrapalhar os movimentos do governo brasileiro para promover o biocombustível no exterior. A grande crise na produção de etanol veio mesmo entre 2014 e 2015 e levou muitas usinas a fecharem as portas. A Petrobras consolidou um congelamento no preço da gasolina e fez o etanol perder a competitividade de vez. Além disso, o país passou por uma seca séria, teve uma safra muito ruim. E por fim, os produtores não tinham mais capacidade de investimento para comprar novas máquinas ou renovar os canaviais. A indústria se recuperou desse baque a ponto de ter a maior produção da história na safra de 2019 e 2020. Mas aí, acompanhando o tombo geral da economia, houve uma queda com a pandemia na safra seguinte. O diretor da Associação Brasileira de Cana-de-Açúcar, Antônio Pádua, falou com o jornal Estado de São Paulo sobre as perspectivas para 2022. Segundo ele, a principal incerteza é com a demanda, já que os estoques estão em alta e ele espera uma safra melhor para esse ano do que em 2021. Ou seja, o que para ele vai contar é se o biocombustível vai mesmo continuar vantajoso para o consumidor. Hoje, a cana-de-açúcar é base de 18% da energia gerada no Brasil.
A guerra na Ucrânia acelera as discussões sobre mudança de matriz energética no norte global, para reduzir a dependência do petróleo e do gás natural vindos da Rússia. O etanol brasileiro já foi considerado uma alternativa promissora nesse movimento de substituição dos combustíveis fósseis. Mas nesse primeiro momento de crise, ele também vai pesar no bolso dos brasileiros. O governo da China chamou hoje de ridículas as acusações de que estaria negociando o envio de armamentos para a Rússia na guerra. Quem conta a origem dessa história para a gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Jornais importantes como o Washington Post e grandes agências de notícias como a Reuters estão publicando a informação de que a China poderia começar a enviar armas e munições para a Rússia. De acordo com essas publicações, o tema teria sido discutido entre representantes americanos e chineses nesta segunda-feira no encontro realizado em Roma. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN já enviam milhões de dólares em armas e munições para a Ucrânia. Se a China de fato começasse a fazer o mesmo em relação à Rússia, elevaria o conflito a um novo patamar. Primeiro, porque estaria furando o embargo que foi imposto à Rússia. Segundo, porque estaria dando fôlego para que o presidente Vladimir Putin continuasse com uma invasão que não apenas é ilegal, mas também carrega fortes suspeitas de que esteja repleta de crimes de guerra, sobretudo contra a população civil. A informação sobre o envio de armas chinesas à Rússia vem de fontes anônimas do governo americano, que passam essas informações sob a condição de não terem seus nomes revelados. A China, por sua vez, negou que isso esteja ocorrendo e fez essa negativa de forma pública na voz de membros importantes da chancelaria. Pequim também retruca, dizendo que quem envia armas para essa guerra são os Estados Unidos e seus aliados, que fazem discursos pacifistas, mas jogam gasolina na fogueira. Essa foi a expressão usada por Pequim. O governo chinês se diz contrário à guerra na Ucrânia, mas diz também que a solução precisa levar em conta as preocupações de segurança de todas as partes. A China foi um dos 34 países que se abstiveram na votação de uma resolução pela condenação da invasão da Ucrânia na Assembleia Geral da ONU. Em toda a guerra, a informação é tratada como uma arma. Qualquer notícia envolvendo a China é, no mínimo, capaz de alimentar a espiral de ansiedade com os rumos que vão se desenhando na Ucrânia. O Ministério da Saúde está estudando o rebaixamento da Covid do grau de pandemia para endemia. Quem vai explicar para a gente é a redatora Mariana Vick. Mariana, para começar, qual é o panorama epidemiológico da Covid no Brasil hoje? A onda de infecções causada pela variante Ômicron, que gerou recordes de casos de Covid no início do ano, parece estar agora em fase de desaceleração. Segundo dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, as médias de casos e mortes pela doença têm caído nas últimas semanas. Esse cenário se reflete também na tendência de redução de internações e ocupações de leitos de UTI. Mais de 70% da população está vacinada com 2 doses, pouco mais de 30%, um número ainda pequeno, está vacinado com a dose de reforço, e mais da metade das crianças de 5 a 11 anos já receberam a primeira dose da vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, considera que nesse cenário a Covid está controlada no Brasil. Isso não é consenso entre especialistas em saúde pública, mas o ministro encomendou um estudo para sua pasta para avaliar a possibilidade de então rebaixar o status da Covid de pandemia para endemia. Essa decisão, se sair, deve vir no fim do mês. O ministro Queiroga já discutiu esse assunto com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E também vai se encontrar com Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Por quê? O que muda na prática com o rebaixamento? O que o ministro busca, mais precisamente, é flexibilizar ou revogar o estado de emergência de saúde pública criado no Brasil em 2020. Em fevereiro daquele ano, uma portaria e uma lei estabeleceram o estado de emergência e definiram uma série de medidas para o poder público lidar com a Covid. Se o governo federal decidir agora que não existe mais estado de emergência, essas medidas podem cair. Essas medidas incluem a recomendação de isolamento para pessoas infectadas pelo coronavírus e restrições para a entrada e saída do país por causa da Covid.
Com o estado de emergência, o governo também facilitou a importação de remédios e insumos para hospitais e permitiu a autorização emergencial de vacinas. A Coronavac, por exemplo, hoje está permitida só para uso emergencial por causa desse estado de emergência. Se ele cair, essa permissão também cai. O ministro Marcelo Queiroga parece querer fazer uma transição branda para o estado de endemia, criando normas excepcionais para continuar mantendo coisas importantes como a autorização para uso emergencial de vacinas. Segundo o governo, boas políticas criadas nos últimos anos também poderiam ser incorporadas à administração pública, mas ainda não está claro o que vai ser feito. Valeu, Mariana. Esse texto você lê amanhã em nexojornal.com.br. Do papel do etanol num Brasil em que o preço dos combustíveis está nas alturas, passando pela troca de acusações entre Estados Unidos e China em meio à guerra na Ucrânia e terminando com a possibilidade de o governo rebaixar a pandemia de Covid para uma endemia, durma com essa. Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Mariana Vick e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente está de volta.